E as auditorias realizadas pela Controladoria Geral do Estado no ano passado geraram uma economia de 280 milhões de reais. Boa parte desse trabalho envolve a área da saúde, inclusive a caravana da transformação realizada pelo governo Pedro Táxi. E é para falar sobre esses assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o secretário adjunto de Controle Preventivo e Auditoria da CGE, que é a Controladoria Geral do Estado, José Alves Pereira Filho. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. É um prazer poder estar aqui e falar dos trabalhos da CGE. Secretário, essa daí é só para situar o telespectador, porque é uma cobrança muito forte dos telespectadores. Eles dizem o seguinte: olha, tem que recuperar o dinheiro que foi roubado dos cofres públicos. Até onde vai a competência da Controladoria Geral do Estado para fazer esse trabalho aí de tentar buscar aquilo que afanaram com a mão grande? Bom, Lúcio, é interessante esclarecer isso, porque até novembro de 2014 nós tínhamos a competência apenas de apontar as falhas. A partir de novembro de 2014, quando nós fomos transformados de auditoria para a Controladoria Geral do Estado, nós recebemos a competência também de processar servidores e processar pessoas físicas que lesaram o erário público. Ou jurídicas? Tanto física quanto jurídicas. Tanto servidores como pessoa jurídica, hoje a CGE tem competência. E pessoas físicas também? Pessoas físicas... que sejam agentes públicos ou não? Ou independente? Independente de ser agente público. Por exemplo, se um produtor cultural eventualmente desviar um recurso público, está sobre a nossa competência também realizar um processamento sobre ele. Qualquer um que administre recurso público, receba recurso, ele hoje está sob a competência da Controladoria Geral do Estado. Agora, eu falei ao chamar a entrevista que boa parte desse trabalho foi feita na área da saúde, inclusive na caravana da transformação. O que vocês têm de dados do trabalho realizado especificamente nessa área? Hoje, para ser bem claro em relação à informação, 280 milhões foram trabalhos de auditoria que inibiram que o recurso público saísse dos cofres públicos. Então, uma ação... Foi revisão de contratos, revisões de contratos. Então, em relação à saúde, nós fizemos a mais completa auditoria nos hospitais do estado de Mato Grosso. Nós percorremos todos os 7 hospitais, isso inclusive teve a colaboração da Auditoria Geral do SUS. A equipe ficou por cerca de um mês em cada hospital desse e nós identificamos situações das mais diversas possíveis. Situações de corrupção, situações de má gestão e situações indevidas em relação ao contrato. Em relação aos contratos, as revisões de contratos propostas por essas auditorias geraram uma economia de cerca de 100 milhões. Então, dos 280 milhões, 100 milhões são revisões de contratos. E os outros 180 foram do que, secretário? São diversas outras ações. Por exemplo, na Simpra são cerca de 56 milhões que foram revisões de contratos, de consultoria, de gerenciamentos, que estavam com sobrepreço. E nós, logo que nós... Sobrepreço que o senhor fala é superfaturamento. Superfaturamento. São planilhas de custo infladas com itens que não serão utilizados. Logo que o Marcelo Padeiro assumiu a secretaria, ele demandou isso para a gente, nós fizemos a revisão de inúmeros contratos e com esses contratos a gente conseguiu essa economia. Uma outra medida mais recente do Marcelo Padeiro foi encaminhar para a CGE todos os contratos de pedidos antigos de pagamento. Então, todos esses contratos eles estão sendo revisados antes que seja feito qualquer pagamento. Um outro setor, queria saber se foi realmente identificado aí um superfaturamento, foi nas passagens intermunicipais e conseguiu aí uma diminuição desse valor que o usuário pagava, não é isso? Exatamente. Esse contrato, e aí é um contrato bastante complexo, mas também foi um trabalho bem profundo que foi feito pela Controladoria Geral do Estado. E só para você ter uma ideia, Nayara, a empresa ganhou para operar 31 linhas, ela só está operando 15. Então, para ser bem claro, assim, ela está só comendo filé. Aquilo que ela precisava fazer de linhas que são menos lucrativas, ela não está fazendo. Então, só para ter uma ideia de números muito rápidos... Ela só vai onde dá lucro. Ela faz. E a licitação previa uma modalidade diferente. Tinha que haver uma compensação, não é isso? Exato. Ela faz Santo Antônio, faz Barão, faz Chapada, mas não faz São José lá de Pedrolândia, ela não faz
Chapada, Joselândia. Joselândia, perdão. Joselândia. Ela não faz Rio da Casca, Chapada. Então, assim, os percursos ruins ela não implantou. Além do mais, aí só para ter uma ideia, o contrato com ela previa um retorno de cerca de 18%, 19%, e ela está tendo um retorno de 90%. Então, se ela operar o contrato por 30 anos da forma com que ela está operando, ela vai ter um lucro exorbitante de 60 milhões ao final do contrato. Isso hoje está no Ministério Público, o promotor Ezequiel está cuidando disso e certamente será dada uma resposta para a sociedade em relação a isso. Secretário, o senhor falava aqui antes do início da entrevista que foram feitos aí acordos de leniência com várias empresas, o que resultou aí numa economia, numa devolução de 200 milhões de reais. Esse é o número, não é? É isso. Mais ou menos 200... Agora, a minha pergunta é a seguinte, essas empresas que confessaram que participaram dos esquemas de corrupção, elas vão continuar trabalhando normalmente para o poder público, não é? O acordo de leniência, ele tem várias cláusulas, Lúcio. Então, assim, tem cláusulas que ela precisa fazer um programa de integridade dentro da sua empresa, ela precisa mostrar que ela vai mudar as suas condutas, e a ideia realmente não é expulsar todas as empresas do mercado. Ela precisa... Tem que deixar claro que vai abandonar a prática criminosa. E vai ressarcir o prejuízo. Então, nós temos hoje cerca de 210 empresas que foram abertas processo ano passado. Essas 210 empresas, 6 fizeram acordo de leniência, retornaram para o Estado cerca de 200 milhões. E esse ano nós temos em negociações mais 400 milhões de acordo de leniência que pode voltar para a administração pública, e é uma determinação do governador que isso vá para a área de saúde. Secretário, só para encerrar aqui, uma última pergunta. E essas pessoas, né, que não são agentes públicos, não são empresas, aqueles denunciados, né, políticos que receberam dinheiro, né, e o dinheiro saiu lá do caixa público, do poder público, a controladoria consegue alcançar essas pessoas também para exigir a devolução daquilo que foi roubado? As pessoas físicas também estão sendo processadas. Para você ter uma ideia, ano passado nós expulsamos da administração pública 52 servidores e foram feito o termo de ajustamento de conduta com outros 50 que promoveram práticas menores do que de corrupção. Então, essas pessoas também serão processadas. Agora, os agentes políticos, por força da Constituição, a competência é do Ministério Público, eventualmente o crime de responsabilidade com a Assembleia Legislativa. Mesmo não estando mais no cargo onde eles foram denunciados. Aí não temos a competência, e a competência do crime é com o Ministério Público e não mais da CGE. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigada.